Boa noite, amados irmãos da Igreja Presbiteriana, Cidade dos Funcionários e demais amigos a quem esse vídeo possa alcançar. Nessa noite nós queremos falar aos irmãos da Palavra de Deus que está em 1 Crônicas, capítulo 4, apenas o versículo 9 e o 10. Nos diz assim: Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Irmãos, esse texto está em Crônicas, conforme já falei, e muitas vezes nós lemos e não nos apercebemos da grandeza do exemplo desse grande homem, por estar, quem sabe, no meio de tanta genealogia, não para, é nome após outro, e normalmente quando chega nesse ponto da palavra de Deus, nós avançamos as páginas sem nos determos no detalhe que nos traz profundos ensinamentos, nos traz grande lição com esse professor chamado Jabez. Jabez foi uma criança, como diz o texto, que no seu nascimento traz uma marca profunda de sofrimento, de angústia, de dor. Aquela mãe, para ter aquela criança, entrou, quem sabe, em desespero, a ponto de imaginar que seria dado fim à sua vida. Quando aquela criança por fim nasce, ela o acolhe em seu braço e diz que colocará o nome de Jabez. Lembrando ela que aquele momento lhe trouxe muitas dores, porque na tradição hebraica, Jabez quer dizer dores, e ela fez questão de assinalar aquele momento com o seu filho. E aquela criança passa a carregar sobre si essa marca de ser uma criança de dores. E aquela criança que segue a sua vida. Não temos relatos, esse é o único momento da Escritura em que fala desse homem de Deus. Mas algumas coisas ele nos ensina. Por exemplo, que ele tinha vários irmãos. Não sabemos quantos, a palavra de Deus não precisa quantos eram, mas deveriam ser vários. E a Bíblia nos diz que ele foi mais ilustre do que todos eles. Uma criança, ora fadada pelo nome, a ser uma criança de um futuro triste, de uma vida sem brilhantismo algum, diferentemente de outros nomes que nós conhecemos. Por exemplo, Absalão, que seria chamado de o pai da paz, filho de Davi, ou mesmo de Eliaquim, aquele a quem Deus estabelece. Essa criança tinha o nome de Dores. Agora você imagina esse menino andando pelas ruas e seus amigos dizendo: ó, lá vai o causador de dores, porque esse, na tradução, seria o nome dele. Ou em casa: vá para lá, seu causador de dores. Você causou muitas dores à nossa mãe. Ou mesmo sua mãe, quando pegava no colo para amamentá-lo, lembrando-se do momento em que ela passara e olhar para aquela criança e lembrar de todas as suas dores. Quem sabe aquela mãe o tratava com deferência com relação aos outros meninos. Mas aquele menino tem uma coisa que nos impressiona. Ele não se deixa vencer pelas dificuldades. Ele não se deixa vencer pelas perseguições, pelos preconceitos, pelo futuro que se apresentava a ser um homem de dores. Aquele menino seria aquele que traria à família uma posição mais célere, mais celebrada entre a sociedade, porque ele teve uma atitude correta. Nós podemos mencionar pelo menos 4 posições que ele teve pelo texto. Jabez pediu as bênçãos de Deus.
Jabez não se conformou com a sua situação. Também Jabez clama a proteção de Deus. E por fim também, nós vemos Jabez buscar a presença de Deus. E foi essa história que nos impressiona. Como que alguém fadada à miséria, fadado a ser uma pessoa de dores, transforma-se no mais célebre da sua família. E a Bíblia nos diz que Deus concedeu a ele tudo o que ele lhe havia pedido. Jabez se tornou nobre entre o seu povo. A sua família se tornou conhecida por conta do nome dele. Nós não sabemos, a palavra de Deus não relata, em outro lugar, em canto nenhum, se Jabez se tornou rico. Também não sei, não creio que fosse essa a petição dele, embora tenha aqui o texto alargue as fronteiras e algumas pessoas tirando proveito desse texto, fala aqui em propriedades, patrimônios, bens. Nós entendemos também que pode ser que alargue o nome da família, o seu conhecimento, sua sabedoria, sua vida com Deus, que ele se torne respeitado pela posição dele, não pelo que ele teria. E a Bíblia nos diz, garante, que ele se tornou tudo isso por conta do que nos diz no final, que Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Quando nós buscamos mudar a nossa história, conseguir o nosso espaço, buscar os nossos bens, a partir do nosso trabalho, a partir do nosso esforço, a partir da nossa inteligência, nós até conseguimos alguma coisa. E é bom que façamos isso. Nos esforcemos para conquistar o nosso espaço, mas ele se torna limitado, porque o que nós vamos colher é o que nós plantamos, é em cima da quantidade de esforço que nós devotamos àquela tarefa. Mas o nosso personagem, Jabez, teve uma atitude mais nobre. Ele buscou ao Deus que poderia dar toda a vitória. Quando nós buscamos a Deus, como Jabez fez, ele passa a colher dos benefícios, não do seu trabalho, mas do trabalho de Deus. Porque quem passou a trabalhar por Jabez foi Deus. A palavra de Deus muito claramente diz: e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Deus alargou as suas fronteiras, tomou nas suas mãos, como ele havia pedido, alargou as suas fronteiras e o livrou de todas as suas aflições. Eu não sei se você carrega na sua vida alguma pecha, alguma marca muito triste que você tem desde a sua infância ou desde o seu nascimento. Nós conhecemos pessoas, algumas pessoas que sofreram essas marcas, que são rejeitadas desde seu ventre. Mas é o momento de ter a atitude de Jabez, buscar o Deus que muda a nossa história, que muda a sua história e que o torna mais nobre do que todos os seus conhecidos, todos os seus irmãos. Nós tomamos aqui alguns sinônimos para a palavra ilustre, que é o que a Bíblia qualifica Jabez. Foi Jabez mais ilustre que os seus irmãos. Ilustre, segundo o nosso dicionário, seria alto, bem afamado, bem conceituado, bem visto, benemérito, brilhante, célebre, bem conceituado, consagrado. Então foi em tudo isso que Deus transformou Jabez, um homem ora fadado a ser desprezado pela sociedade, agora ele é colocado em posição de destaque, por conta da obra que Deus fez, a partir de um coração quebrantado diante do Senhor, a partir de um homem que se reconhece que não tem condições de mudar a sua própria história, e que toma a mão do Senhor e clama para que Ele o levante, para que Ele mude a sua história. Que nessa noite nós possamos aprender com Jabez a buscar a presença do Senhor e reconhecer que necessitamos do forte amparo dEle. Que Deus os abençoe, que fique nos seus lares e que os livre de todo mal, especialmente nesses tempos de enfermidade.
Como dissemos noutra meditação, que nenhuma tenda entre, que nenhuma praga adentre na sua tenda, que ela esteja marcada pelo sangue do Cordeiro, que guarda a nossa vida, a nossa casa de todo mal. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 11 minutos.